Olá, amigos e amigas. O tema do canal Palavra do Cristão de hoje será: por que as pessoas se afastam da igreja? Bem, a maioria das pessoas param de frequentar algum lugar por alguns motivos, ou por vezes, vários deles. Em relação à igreja, temos vários motivos. Dentre eles, se destacam a falta de acolhimento, as decepções, as perseguições e a falta de abandono das coisas do mundo. Devemos frequentar lugares onde somos bem-vindos e não tolerados. De fato, muitas vezes as pessoas chegam sofridas, depressivas e rancorosas à igreja e o que elas esperam? Serem bem tratadas, no mínimo. Elas têm a visão de que a igreja é um local de acolhimento e amor, no qual todos são bem-vindos. Entretanto, isso por vezes não acontece, já que não há acolhimento. A pessoa se sente adentrando uma repartição burocrática, ou mesmo entrando e saindo de um banco, no qual não há qualquer tipo de entusiasmo com a sua chegada ou com a sua partida. É apenas mais um que entrou e saiu pela porta. A falta de acolhimento é o grande calcanhar de Aquiles das igrejas de hoje e precisa ser corrigido urgentemente. Isso começa, essencialmente, pelas pessoas encarregadas dessa missão. Não adianta colocar pessoas carrancudas ou que vivem mal-humoradas para acolherem os recém-chegados à instituição. Cristãos de fato são alegres, mesmo nas adversidades. Eles precisam ser o espelho para os outros, pois já como dizia o santo católico Francisco de Assis, tome cuidado com a sua vida, talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. As decepções, por sua vez, são das mais diversas e variam da rejeição às injustiças. Durante meu tempo de caminhada, observei muitas dessas características e digo a vocês, quem rejeita ou pratica a injustiça não permanece. A rejeição pode ser causada por inveja, egoísmo, vaidade e pela pura e simples maldade. A rejeição se caracteriza na intenção que o outrem tem de afastar a pessoa rejeitada, seja pelos adjetivos citados anteriormente ou simplesmente porque a pessoa vê a outra como um alvo, um rival a ser derrotado. Isso geralmente acontece em ministérios de grande destaque, como a música e a pregação. A rejeição é uma estratégia vil de impedir que determinada pessoa revele seus talentos. Assim, a pessoa que vê o outro como rival tentará impedir que esta sirva, pois talvez esta retire seu posto ou lugar de destaque. A rejeição é uma característica maligna que precisa acabar imediatamente antes que contamine toda a instituição. A rejeição também pode se dar por preconceito, indiferença, isolamento do rejeitado, dentre outras. Quem rejeita o seu próximo a fim de afastá-lo dos desígnios de Deus, sem saber, afastou a si mesmo de Cristo, acabando por comprar uma passagem para o inferno. Deus, em sua infinita misericórdia, jamais rejeitará quem quer que seja. Quem rejeita o seu próximo não é outro, senão o próprio maligno. As injustiças decorrem quase sempre das más decisões de líderes e coordenadores. Errar é humano, mas não corrigir o erro é que torna alguém justo. Entretanto, essas más decisões podem decorrer de preferências, favoritismos e mesmo por nepotismo. Cargos e funções dentro de instituições podem gerar concorrência interna entre os candidatos, ou expectativa de quem irá assumir a nova coordenação, a nova direção ou o novo ministério. Por vezes, a escolha de lideranças acaba não se baseando na meritocracia e na competência, mas na preferência pessoal, na amizade e nos graus de parentesco do líder para com o fiel. Tais escolhas impedem o crescimento da instituição como obra evangelizadora, a estacionando. Essas escolhas muitas vezes acabam sendo feitas não se atentando à vontade de Deus, mas sim à vontade humana. Já observei casos em que a pessoa indicada havia acabado de entrar na igreja e, com a pressão do exercício da nova função, não suportou e acabou saindo do cargo e também da instituição religiosa. É necessário que a pessoa escolhida tenha discernimento, maturidade espiritual e emocional, e isso só se adquire com a caminhada. A desculpa mais utilizada das indicações dos líderes é a de que Deus capacitará o escolhido. Contudo, devo discordar dessa afirmação. É mais do que óbvio que Deus não escolhe pessoas capacitadas, Ele capacita os escolhidos. Mas esses escolhidos foram escolha de Deus ou do líder?
Pois é, né? As igrejas de hoje estão se tornando um conglomerado de pessoas que não escutam a voz de Deus. Elas querem fazer suas próprias escolhas. Não é por acaso que muitas se tornaram um verdadeiro comércio da fé. Além de tudo o que foi dito, há também que se falar das perseguições. Essa prática acontece quando a pessoa já é um servo, ou seja, já está na caminhada, e tem por objetivo derrubar o perseguido e afastá-lo da obra. As atitudes para a obtenção do resultado pretendido são várias e variam desde o boicote a uma espécie de bullying cristão. A pessoa passa a se sentir inútil dentro da instituição, bem como que não é bem-vinda. O que ela faz na maioria das vezes? Simplesmente sai. Há casos em que a pessoa é perseguida por anos dentro da igreja, mas os líderes, quando não são omissos, jamais tomaram conhecimento de tal fato. É justamente por isso que os líderes devem ter o coração de um cordeiro, mas os olhos de águia. Eles precisam conhecer seu ministério, sua pastoral ou mesmo toda a sua igreja, a fim de evitar esse tipo de atitude, pois a maldade passa a contaminar todos à sua volta. E aí reina o espírito da fofoca, da competição e da intriga. Na maioria das vezes, quem saiu da igreja não precisa de mudança, mas sim quem está dentro dela. Muitos julgam, apontam o dedo e destroem a imagem de quem saiu de uma instituição, mas raramente se atentam aos motivos que levaram aquela pessoa a se afastar. Enquanto elas apontam o dedo indicador, tem mais 4 dedos apontando em direção ao acusador. Cabe ao líder perceber isso e corrigir essas falhas o mais rápido possível, pois a missão é evangelizar, isto é, unir, reunir e trazer mais e mais almas para Deus. A missão do cristão jamais foi afastar as pessoas de Deus, pois ele sabe o valor de cada alma. Mas devo informar que o maior motivo que leva as pessoas a se afastarem da igreja é a falta de abandono das coisas do mundo. Isso mesmo, a grande maioria dos recém-chegados à instituição não renunciaram ao seu passado. Na verdade, eles sentem falta dele, vivem na abstinência do mundo e do que ele podia oferecer. O pior é que essa característica também se aplica a membros mais antigos que não deixaram morrer sentimentos vis e continuam a despejá-los em quem atravessa o seu caminho. A conversão se traduz como o abandono do passado e a entrega a uma nova vida. E ela só é possível com experiência verdadeira com Deus. Conversão, por empolgação, nada mais é que uma experiência humana. Portanto, não traz efeitos em longo prazo. A conversão causada pelas belas palavras de um pregador ou por uma bela canção nem sempre se traduz em dedicação e entrega, mas uma paixão espontânea que não durará por muito tempo. A verdadeira conversão é o chamado de Deus, no qual a pessoa se sente tocada e por isso compreende que sua missão terrena tomou um novo rumo. O verdadeiro convertido jamais abandona sua fé, ainda que seja rejeitado, afastado, injustiçado ou perseguido. Eu encerro mais essa reflexão por aqui. Um abraço a todos e até mais.